O Showtime desembarca em Goiânia. Estamos na casa do maior especialista de comportamento humano, José Roberto Marques. Esse bate-papo você acompanha a partir de agora. José Roberto Marques está à frente da Casa do Zé, o primeiro reality show do mundo com uma metodologia educacional. O método vai ensinar aos participantes quais são as 7 chaves para uma nova vida, transformadas por meio de teorias, dinâmicas de alto impacto e técnicas poderosas. Aqui na Casa do Zé não existem portas fechadas, só chaves erradas. E aí, vamos virar essas chaves juntos? José Roberto Marques é presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC. Pioneiro da área, o Zé, como é conhecido, tem mais de 30 anos de experiência em treinamentos comportamentais. O próximo desafio na vida do Zé será abrir as portas de sua própria casa e comandar o reality show A Casa do Zé. Falar com o Zé é assim, ó. Primeiro a gente faz o quê? A gente tira o sapato, ó, que delícia. Ficamos do ladinho aqui. Porque esse bate-papo com essa pessoa iluminada e de uma generosidade, a gente só pode começar assim. Quando eu falo para vocês que eu trago aqui pessoas que realmente têm um diferencial, que vêm agregar, vêm até mesmo mudar algumas coisas que pensamos, a forma como agimos, pessoas que estão neste mundo para quê? Para nos ajudar. E o Zé é uma pessoa dessa. Hoje eu estou aqui na casa do Zé, falando até um trocadilho, porque nós vamos falar a respeito de um reality chamado A Casa do Zé, não é, Zé? Zé, primeiro é um imenso prazer poder estar com você, falar com você. Eu venho já há bastante tempo acompanhando o seu trabalho e eu só tenho elogios para tecer a você. Agora, sempre você fala a respeito que o que mudou, o que transformou a sua vida, que foi um insight que você teve, até mesmo para fazer esse reality aqui na sua casa, que foi uma experiência que você teve. Você pode compartilhar com a gente? A nossa vida ela é pautada de grandes emoções, de eventos com profundidade. A nossa mente, ela trabalha associando todas as grandes emoções da nossa vida. É como se em cada assunto nós tivéssemos emoções poderosas e essas maiores emoções de cada assunto faz você ser quem você é. E em 2004, 17 anos atrás, eu tive um incidente bastante desafiador. Eu fui parar na UTI, meu coração parou, eu fui animado, reanimado, e eu percebi que o tempo não existe, o tempo é atemporal. Eu percebi naquele momento que a minha vida tinha mudado completamente em segundos. E como um pesquisador, um cientista, anos e anos e anos, eu acho que eu nasci para escrever, para estudar, para compartilhar também, eu comecei a ficar intrigado. O que tinha acontecido comigo que eu poderia tomar consciência disso e poder levar isso para a vida das outras pessoas. Então a minha experiência de quase morte, minha QM, é uma profunda repaginação, ressignificação, restauração, reconstrução da minha vida. Eu pude descobrir ali naquele segundo que eu não estava pronto. E quando você descobre que não está pronto e você vive os últimos 5 minutos da tua vida e você tem aquela clareza que o tempo está acabando, dá um desespero. Dá uma completa overdose energética, química no cérebro. E aquela experiência mudou completamente quem eu sou. Depois disso, eu quis replicar. Então, como que, metaforicamente, eu posso levar as pessoas para uma UTI imaginária? Uau. Se o cérebro não sabe a diferença do que é real e imaginário, se todas as reações químicas do cérebro trabalham com o pensamento e não com a realidade, eu pensei, eu posso levar isso para as pessoas, sem elas precisarem ter acidentes, apenas imaginando, pensando, meditando. E é isso que eu faço hoje. E isso transforma vidas?
Transforma vidas em curto espaço de tempo. Exatamente, sem as pessoas terem essa experiência traumática, como Sim. você mesmo teve. Então você aproveitou esses momentos que foram para você momentos cruciais, aonde você falou, não, peraí, deixa eu pegar tudo isso e eu vou começar a entender melhor como a mente humana funciona e como as pessoas podem melhorar da mesma forma que eu melhorei. Exatamente isso. Transformando isso num curso, numa metodologia, uma metodologia científica, porque eu realmente sou um CDF, um estudioso, e hoje a minha metodologia ela é aprovada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É importante a gente falar, e é um estudo de praticamente 2 anos, então não é algo que eu pensei, eu imaginei, eu imagino que é bom, é algo testado e metrificado. Então essa metodologia que chama Self-Coaching, é uma forma que eu ajudo as pessoas num curto espaço de tempo a se reorganizarem, a se reinventarem, a ressignificar, a restaurar, a melhorar, a reconstruir a forma de ver o si mesmo. Zé, você falou uma palavra chamada ressignificar. Se usa muito hoje. Pelo menos nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas, vamos ressignificar a vida, pensamentos, enfim. Mas todos os dias, mudar os nossos hábitos, mudar a forma como fomos praticamente, eu digo assim, com a correria de tudo que nos acontece, do dia a dia, nós somos tomados, essa é a verdade. E esquecemos do autoconhecimento. A partir do momento que a gente consegue ter esse autoconhecimento, somos capazes de transformar o nosso universo, as coisas que estão ao nosso redor e até mesmo as pessoas e relacionamentos com as pessoas com que temos também. Então, quando a gente fala a respeito de ressignificar, desse entendimento que nós temos, é possível as pessoas falarem, mas eu vou fazer, só que depois eu deixo de lado, enfim, a procrastinação acaba chegando e a vida continua sem esse sentido, sem esse significado. Tudo na vida é exatamente isso, sentidos e significados. Pensa, o que significa família? O que significa trabalho? O que significa dinheiro? O que significa Deus? Depende do significado que eu dou para as coisas, eu me torno uma pessoa de sucesso ou sem sucesso. Quando eu pergunto o que significa trabalho, por exemplo, tem gente que odeia trabalhar porque não entendeu que trabalho não é trabalho, é missão, é paixão, é causa, é propósito, é sentido, é significado. Eu sou um apaixonado, eu sou intenso, para mim o dia 24 horas eu acho muito pouco, eu sou muito intenso. Nós chegamos a gravar 20 horas por dia aqui, na semana de gravação da Casa do Zé. Por quê? Porque eu descobri uma forma. Porque a mente, num estado de intensidade, a mente, num estado de imersão, ela produz muito mais, ela ressignifica, ela aprende, ela transcende. E as pessoas que elas estão no nível muito calmo, que elas estão no nível desconectadas de si mesmas, elas vão demorar demais para se tornarem as melhores pessoas que elas são. Lembra uma coisa bem importante, as emoções são o centro do registro do nosso pensamento. Se eu não viver fortes emoções em determinados assuntos, eu jamais vou mudar a forma que eu sou, e eu vou procrastinar, e eu vou voltar ao padrão que eu era. Então todo o trabalho hoje meu, de imersão, de massa, e no caso agora, na Casa do Zé, é um trabalho de levar a pessoa num nível tão profundo dentro dela, que ela faz registros emocionais restauradores. E se a gente levar a vida de uma forma superficial, nós não mudamos porque é impossível. As emoções mais fortes é que mudam a estrutura do nosso pensamento. E é possível. Completamente possível. E existem grandes metáforas. Exato. 7 chaves. 7 chaves. Isso me intriga. 7 chaves. Por que 7, Zé? Na minha teoria, são 7 níveis do processo evolutivo. Okay. Nós precisamos de evoluir em 7 camadas para termos uma vida melhor. A primeira camada é você se libertar das coisas superficiais. É o quanto que o meio externo está me atrapalhando. Quanto mais eu sou refém das coisas, menos evoluído eu sou. Então as pessoas, elas precisam sobreviver, elas precisam comer, elas precisam vestir, elas estão refém das coisas.
Porque no começo da nossa evolução, a gente realmente tem dificuldade. Só que a evolução é, eu preciso ficar livre das coisas que são externas. Uma coisa interessante, esse é o primeiro nível do processo evolutivo. O segundo nível são relacionamentos. As pessoas não são nada se não for as pessoas. Então, empresas são resultado de pessoas, negócios são resultado de pessoas, famílias são resultado de pessoas, tudo, todos os projetos são pessoas. O terceiro nível de evolução é conhecimento. Então, a gente precisa de método, precisa de estratégia, norte, direção, precisa de atalho. Quantas e quantas pessoas vivem a vida toda para ajudar a criar grandes métodos? Nós precisamos conectar com pessoas que viveram, deram a vida inteira para fazer isso. Isso é um atalho. Quando eu vou fazer a faculdade de administração de empresa, é um atalho. É um atalho de conhecimento para gerir uma empresa. Então, o terceiro nível de evolução é quantos atalhos, quantos conhecimentos e quantos livros que eu ainda preciso escrever ou ler. Aliás, eu sou autor de 62 livros, onde mais 10 são best-sellers. Então é interessante falar isso também. E o livro que eu estou escrevendo agora são os 7 chefes para mudar uma vida. O quarto nível do processo evolutivo é o significado que você dá para as coisas. Enquanto a gente não alterar o significado, nós estamos ferrados. Porque tem gente que realmente acha que trabalhar é chato e é insuportável. A pessoa que acha que trabalhar é chato e insuportável, por isso ganha pouco, ela vai continuar presa nisso aí. Se ela não alterar o significado, ela está ferrada. Quando eu penso, família, família é bênção. Tá, mas e se eu responder que família é maldição? Que tipo de pessoa que eu vou ter? Que eu vou ser na minha vida? Com significado. Então, o que é bondade? Bondade é a aceleração do ser humano. Tá, mas e quem responde que bondade é utopia? Então, depende do significado que nós damos para as coisas, eu consigo ou não consigo ter sucesso. O quinto nível do processo evolutivo é aceitar nossos papéis. É assim, toda vez que eu falo eu sou, vai sair uma resposta. Eu sou filho, logo existo. A primeira razão de eu existir é o meu pai e minha mãe. E se as pessoas não entenderem isso, não honrar e respeitar o pai e a mãe, que é nascente de nós já estamos todos estrambelhados. Mas eu fui mal criado, eu apanhei, eu fui abandonado, eu fui aquilo outro, que eu mais ouço. Na boa, se eu não honrar e respeitar a minha origem, eu vou honrar e respeitar o quê? Eu tenho uma frase muito poderosa que é assim, para as pessoas que tiveram uma criação ruim, que teve uma dificuldade, porque é relativamente comum. Quem disse que não foi você o escolhido por Deus? Quem disse que não foi você escolhido pelo universo para vir para essa família, para reconstruir, para restaurar, para quebrar as maldições da família? Quem disse? Então, ao invés da gente ficar reclamando que foi ruim, que foi horrível, a gente tem que assumir o nosso papel, o nosso propósito, o nosso chamado, que é reconstruir, restaurar a nossa família sobre qualquer variável. Então, isso me move bastante. Esse é o quinto nível do processo evolutivo. Aceitar cada um dos nossos papéis, e o primeiro é, nós somos filhos de alguém, ninguém vai mudar isso, e a gente não vai pagar isso nunca. Nunca vamos pagar a vida para os nossos pais. Isso é uma conversa mais mentirosa do mundo, porque isso não existe. Esse pagamento é impossível de ser feito. O sexto nível do processo evolutivo é a capacidade que a gente tem de conectar as pessoas, de aglutinar, de pertencer, de se posicionar. Então, se eu falo que eu sou filho, qual a relação com a minha mãe? Porque meu pai é falecido há 21 anos. Qual a relação com a minha esposa? Qual a relação com meus 4 filhos? Eu tenho 4 filhos. Então, eu sou filho, eu sou pai, eu sou empresário, eu sou empreendedor, eu sou coach. Então, cada vez que eu falo eu sou, e eu me conecto com o papel, como que eu estou usando cada um dos papéis da minha vida? Esse é o sexto nível da evolução. A capacidade que a gente tem de fazer a diferença no mundo em todos os sistemas que a gente faz parte. E o sétimo nível é deixar uma história, uma marca no mundo. Então, o que eu posso fazer para ser lembrado? Quando eu penso na Casa do Zé, que é esse novo projeto, eu realmente acredito que milhões de pessoas serão impactadas pela verdade, pela profundidade e pela quebra de padrão total que nós fizemos. As pessoas, quando pensam num reality show, elas pensam em competição, elas pensam em quebrar o pau, elas pensam em jogar o jogo.
E na minha percepção, um reality, ele deve ser o inverso. Bondade, humanidade, amor, perdão, concórdia, amizade. E é isso que nós fizemos. Então isso é quebrar um padrão, é alterar completamente o significado do reality. E essa é a mensagem que a gente vai deixar para o mundo, que um reality pode ser um reality pautado em bondade, humanidade e amor. E como surgiu a ideia? A ideia do reality surgiu no meu planejamento estratégico há poucos dias atrás da minha empresa. Eu reuni 45 gestores da empresa e disse para eles, eu quero fazer uma coisa insana, doida. Quero fazer algo que ninguém nunca fez. E assim, vou usar a minha casa e vou trazer as pessoas para cá. E vou utilizar esse local que é um local sagrado. E vou tirar a minha família daqui, vou usar os quartos dos meus filhos. E aí pensei, como fazer isso? Com as 7 chaves que eu estava escrevendo. Então as 7 chaves, que é pautado mais ou menos nos 7 níveis do processo evolutivo, é a essência do que nós vivemos aqui. Então eu dei um curso de formação, onde as pessoas experienciaram e vivenciaram, e se transformaram através dessa metodologia. E a escolha dessas pessoas? A escolha dessas pessoas, eu acho que foi a coisa mais abençoada do mundo e foi uma iluminação. Por quê? Porque você pensa assim, eu queria chamar pessoas que não são comuns, pessoas que são famosas, que são celebridades, semi-celebridades e pessoas comuns. Por quê? Porque às vezes a gente pensa num artista como se tudo aquilo é interpretação. Ah, não, porque o artista interpreta. E eu quis realmente mostrar para as pessoas que a profundidade da verdade, do amor, da vida da pessoa, tal como ela é, a vida é igual para todas as pessoas na face da Terra. E indiferentemente de quem que seja a pessoa, todos nós podemos nos transformar em 7 dias. Foram 7 dias intensos dentro dessa casa. Sim. Aí você conversou com a sua família e falou, olha gente, precisa me desculpar, mas eu vou fazer um reality aqui dentro da minha casa, enfim. Qual foi a reação da sua família? Porque você tocou em um dos pontos, família, né? Sim. E você teve que comunicar a sua família em relação a isso. Usar o seu espaço, os objetos, enfim, trazer pessoas estranhas, equipes de televisão para dentro da sua casa, numa vivência tão forte como foi a casa do Zé. Como foi isso? E como a sua família reagiu em relação a isso? Nesse planejamento estratégico estava toda a família. Então isso foi aberto. Com certeza a primeira impressão foi um choque anafilático, né? Assim, meu Deus, né? Oi? Oi? E aí a gente foi acostumando com 2 ou 3 dias e não tivemos muitos problemas não. Foi mais um tempo de entender que foi 2 ou 3 dias e de aceitar que isso realmente poderia transformar a história de treinamento e entretenimento nesse país. Zé, muitas vezes, quando a gente fala a respeito de um programa de televisão, ou até mesmo de uma minissérie, ou que seja, enfim, algum programa de contemporadas, que nunca foi feito, nunca foi experimentado, nós não sabemos como vai se dar todo o processo. Às vezes nós temos um roteiro, nós temos uma sinopse, uma ideia, mas não sabemos como tudo isso vai acontecer, ainda mais dentro de um reality. No caso, na casa do Zé, aquilo tudo que você havia pensado antes de começar, se concretizou? Uns 30% Superou a no máximo. expectativa? Gente, eu sou o CDF dos CDFs, tem uma equipe sensacional. A gente sabe por segundo até o que vai fazer. A gente tem tudo, só não faz. Então, do que eu elaborei, planejei, vislumbrei, mais ou menos 30% foi realizado e 70% foi pura intuição e feeling. Foi uma iluminação. Nós tivemos aqui 5 locais na casa que eram locais fixos, que eram settings de gravação. Só que eu literalmente tinha os insights e saía andando. E aí a equipe de TV literalmente atrás, sem saber para onde nós ia, o que ia acontecer, mas assim, todo mundo sobreviveu. É spoiler já! Gente, foi muito engraçado, porque por mais que eu me esforçasse, vai ser isso, tem 5 lugares,
eu sempre tinha aquela intuição, não, agora eu vou ali na piscina agora, sem avisar ninguém, e só vai pessoas montando a coisa, e conforme eu caminho, aí eu vendo todo mundo cego e vou fazendo a meditação e o pessoal vai se conectando e mudando as câmeras de lugar. Foi lindo. O que mais te surpreendeu? O que mais me surpreendeu foi a doação e a permissão e a intensidade das pessoas. As pessoas se entregaram realmente? Foi assim, de tipo 0 a 10 mil. Uau. Foi uma entrega num nível que não é intelectual. É uma entrega no nível de alma. É no nível de amor mesmo. Na hora que vocês estavam fazendo a escolha dos participantes, tinha alguma coisa que sempre chamava a atenção? Aquilo é um ponto forte que nós precisamos e para vocês conseguirem essas pessoas, porque a pessoa quando ela vem, ela tem que estar disposta a tudo isso. Às vezes um convite seu não tem como dizer não, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que se entregar, tem que estar disposta a fazer. Sempre é o maior desafio que as pessoas se conectem em níveis tão profundos, porque a conexão profunda assusta as pessoas. No fundo, muitas pessoas não estão prontas para verem tão profundamente dentro de si mesmas. Agora, de tantos anos fazendo isso e trabalhando, eu tenho uma fé inabalável. E a minha fé é inabalável que todas as pessoas que fossem chegar aqui seriam tocadas intelectualmente, energeticamente, filosoficamente, espiritualmente, e a minha fé foi muito inabalável nesse sentido. E foram 7 dias de gravações, mas chegaram um dia antes e foi um dia depois, então são 9 dias. No primeiro dia, eu fiz uma preparação, eu já fiz uma primeira meditação profunda, e ali eu tinha certeza que a gente já tinha começado com o pé direito, porque numa meditação não tão profunda, eu já consegui sentir as pessoas, a emoção das pessoas, a verdade das pessoas. E quando você está num lugar e é verdadeiro, você sente, é mais do que o seu intelecto. É como se você tivesse ali, a oportunidade da minha vida está aqui, eu vou viver ou não vou viver? É claro que a gente vai viver. E o que aconteceu foi um encontro de almas. E o mais lindo, não só de 18 pessoas, eram 17 convidados. Sim. E um personal trainer, que é o Galego, maravilhoso. Só que aí começou 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele acabou fazendo parte do elenco. Aí os 17 passou a ser 18, porque ele já não era mais o personal trainer, ele já era parte do elenco. Foi muito maravilhoso. Agora o mais maravilhoso, que todas as pessoas dentro dessa casa foram tocadas. Era isso que mais de 150 pessoas na equipe. Era isso que eu ia comentar com você. Além dos participantes, que você está vendo algumas cenas, enfim, as pessoas que estavam participando também foram todas, de uma maneira direta ou indiretamente, impactadas com o concurso. Que a pessoa, você está ouvindo num set de gravação, um silêncio absurdo, você está entrando, enfim, você está participando de tudo isso junto, não é, Zé? E foram impactadas também, positivamente. Sim. Essa casa ela tem um sistema de som em todos os cômodos, inclusive lá de fora da casa. Então, mesmo que você não queira ouvir, todo mundo estava ouvindo o tempo todo. E muitas televisões espalhadas pela casa. Então, até quem estava trabalhando estava ouvindo e vendo o tempo todo. Ou seja, vivenciando e experienciando junto com a gente. Terminava o dia e você se recolhia e fazia uma análise do que tinha acontecido naquele dia. E para se preparar para o outro dia também. Dentro, obviamente, como a gente comentou anteriormente, como vocês estavam gravando, tinha um script a ser seguido, Sim. Né? E aí, aonde você colocava a sua cabeça no travesseiro, você pensava ou naquela pessoa, porque é muita energia também envolvida. E as pessoas acabam ficando carentes, te procuravam depois das gravações para conversar, para ter uma conversa, e depois você, à noite, na hora de pensar, falava, peraí, deixa eu dividir minha mente, como eu vou ajudar essa pessoa? Existia isso, como o Zé? Bom, primeiro eu tenho que te lembrar que a gente terminava às 5 horas da manhã. Aproximadamente, né? Uhum. Então, a gente já ficava o tempo todo misturado uns com os outros. E também quando almoçava, quando jantava, café da manhã. Então, esse período de conversa, ele teve o tempo todo. Eu sou muito aberto e acessível. E quando a gente parava, estava todo mundo muito cansado, extremamente cansado. Era meio emocionalmente. É meio time de ir lá tomar banho e dormir desmaiado, né?
metaforicamente falando, se entrega para a cama. A meditação guiada também levava no finalzinho para aquele sono profundo. Isso mesmo, isso mesmo. Mas no final, então, de cada dia, você com você mesmo, missão cumprida, para o próximo dia, está com a energia renovada para começar tudo de novo, Zé. Para mim, essa sensação de dever cumprido é o máximo. E quando eu dou o máximo de mim, o máximo do máximo, e eu sinto isso, essa é a razão de eu viver a vida. E a minha restauração física e energética é através de água. Então eu gosto muito de banhos demorados e spa, né? Por isso tem várias piscinas aqui nessa casa e spa, porque eu gosto muito da água. Então quando eu acabava, eu ia banheira. E aí você fica lá alguns minutos e você consegue se recompor. Porque a água é um poder energético muito grande. Revitaliza qualquer pessoa. E essa sensação de dever cumprido, de estar restaurado, nossa, isso é tudo. E eu fui acompanhando um por um. E fui fazendo as intervenções. Porque às vezes a gente faz uma intervenção com uma pessoa sabendo que você está atendendo 5, 6 pessoas. E você escolhe uma, mas a gente sabe, depois de tantos anos fazendo isso, que uma intervenção, por exemplo, constelação familiar que eu amo, e eu fiz um atendimento de constelação familiar nos 7 dias, nas 7 chaves para mudar uma vida, e foi uma experiência sobrenatural, foi sobrenatural, porque eu chamei uma pessoa para trabalhar, mas essa pessoa convida as outras pessoas para fazer os papéis, para ser os personagens, ou seja, todo mundo vivenciou, todo mundo sentiu, todo mundo transcendeu. E nessa constelação familiar que nós trabalhamos, foi o perdão do pai que nunca aceitou o filho. Nossa. Inclusive nem viu o filho nascer, para você ter uma ideia. Então é um nível muito difícil de ser trabalhado. Mas o resultado foi transcendental. Foi uma mudança de família. As pessoas vão ter essa oportunidade de assistir a Casa do Zé, esse reality que já está dando o que falar no mundo inteiro. E eu acho que vai ser surpreendente. Eu tive a oportunidade de ver algumas cenas e que realmente me chamaram muita atenção. E que eu estava conversando com o Zé agora, eu falei, meu Deus, não quero parar de assistir. A vontade é cada vez você assistir mais e mais. Porque é uma coisa que você acaba se conectando com você mesmo. E isso nos chama a atenção, Zé. Porque não é apenas você ser um telespectador. Não é você estar vendo alguma coisa, é algo que te toca a alma, é algo que pessoas estão ali, pessoas reais, sem fazendo nenhum personagem, passando as suas vivências e se conectando. E você acaba entendendo que isso serve para a sua vida também. Agora, Zé, milhões de pessoas vão ter essa oportunidade de assistir na íntegra a Casa do Zé. Para quem está nos assistindo agora, vai pegar algumas chaves, com certeza. Né? Não vai ficar alienado, vai pegar algumas chaves. O que você pode dizer para essas pessoas que não vão ter oportunidade de fazer um curso presencial com você, ou até mesmo via internet, mas hoje, essas pessoas que estão te assistindo, o que você pode dizer para elas? A primeira chave para transformar uma vida é ter energia. Energia para inovar, energia para querer fazer coisas diferentes, energia para continuar vivendo a vida. Agora, durante as 7 chaves, eu vou dar um curso gratuito durante a semana. Então todas as pessoas vão poder assistir. Além do reality que vai passar, antes do reality, eu vou dar entre 40 e 50 minutos de aula todos os dias. Serão 7 dias, onde na verdade é um curso de formação que eu estou doando para as pessoas, que se chama 7 chaves para transformar uma vida. Após a aula, o curso, a racionalidade, é que eu vou apresentar o reality para as pessoas entenderem na prática o que é aquela teoria. E para poder utilizarem isso, né, da melhor maneira possível. Exatamente. Não é apenas assistir, como eu comentei agora, porque eu acho que esse é um motivo maior desse reality, tocar a vida das pessoas, de quem vai assistir também, não é, Zé? Meu maior objetivo é tocar a vida das pessoas através de histórias tão verdadeiras e profundas, para que todos nós tenhamos certeza. Você pode mudar a hora que você decidir mudar. É possível, Zé? É possível.
mesmo essa pessoa que está nos assistindo agora, que acha que não tem saída, ainda mais devido à pandemia que hoje se alastra pelo mundo inteiro, enfim, alguns países já muito mais à frente com suas vacinas, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, essa é a verdade, pessoas estão ficando desesperadas. Falávamos até há um tempo atrás em relação a essa pandemia que poderia atingir muito o lado psicológico das pessoas, que isso poderia afetar de uma forma, às vezes, irreversível, porque você é tão abalado financeiramente, emocionalmente, até mesmo fisicamente, pessoas acabam engordando, tendo algumas patologias, desenvolvendo algum tipo de doença. Então são tantas coisas que acabaram vindo, não apenas com uma sigla de uma Covid-19, mas muito mais o lado psicológico e emocional das pessoas. Casais se separaram, famílias se desfizeram, empresas acabaram dissolvendo, enfim, momentos difíceis, e muitas vezes as pessoas sem ter expectativa, sem ter essa energia para, e agora? Eu preciso seguir em frente, eu preciso dar mais um passo, mas de que forma, de que maneira? E hoje só existe uma forma e uma maneira, acreditando em si mesmo e investindo na internet. Não é, Zé? Eu sou da... Por quê? Porque o mundo é digital. Indiferentemente do que está acontecendo, se o seu negócio tem alguma raiz como digital, você vai sobreviver e vai ter resultados incríveis. E você pode falar com muita propriedade devido ao Instituto, que vocês faziam os cursos presenciais. 100% presenciais. 100% presenciais. Tiveram que passar para o online? Sim. Quando veio a pandemia, eu estava fazendo um curso de constelação familiar. Porque eu amo constelação familiar e 2 vezes por ano eu dou esse curso por missão. Sou apaixonado em constelação. E eu estava lá com 150 pessoas. Sabe quando você abraça 150 pessoas assim? Se aconteceu tudo que de imaginário em 8 dias, você está literalmente voando, transcendendo. Aí a notícia, você não pode fazer mais curso, você não pode abraçar, você não pode chegar perto. Meu Deus, foi traumático. Mas criei 2 estúdios instantâneos, assim, rapidíssimos, e comecei a gravar. Eu tenho mais de 60 tipos de cursos, mas a gente gravou 20 cursos em 3 meses. E eu recomecei, porque naquele momento eu tinha 600 colaboradores, com uma despesa de muitos milhões de reais fixo mês. Foi um caos. E aí, para eu conseguir administrar isso aí, transformar, foi realmente desafiador. E você passa tudo isso, todas essas informações, todos esses cursos gravados, estão salvos? As pessoas que estão nos assistindo, elas são possíveis assistir novamente, ver novamente esses cursos? Nós temos dentro do IBC, né, que é a empresa do Instituto Brasileiro de Coaching, pós-graduações, MBAs, cursos de formações, e agora está tudo online. Então as mesmas formações que a gente continua com tudo de uma forma online. Então hoje você pode estudar tranquilamente, apenas entrando em contato com a gente. Olha que maravilha. Zé, por mim eu ficaria 7 dias. Nada, 9, né? Que agora descobri que são 9 dias. Eu vou ficar 9 dias aqui com o Zé. Só adquirindo um pouco mais, sabe? A sua presença, você como esse ser maravilhoso, esse ser abençoado. Você é muito abençoado, Zé. Gente, é que vocês não estão perto. Olha o cheiro, até o cheiro, Zé, sabe? Você é abençoado. O que você faz pelas pessoas. Você tem ideia um pouco, né? Um pouco você tem ideia. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que tiveram essa oportunidade, até me emociona em falar que eu vi um pouquinho o vídeo, as pessoas que tiveram essa oportunidade de estar aqui com o Zé, transformador. Agora você imagina, eu aqui do lado dele é transformador. Ter essa oportunidade de estar um pouco com uma pessoa tão evoluída, mas aí você pergunta, tá, mas o que ele fez? Como ele é diferente? Como o Zé é o Zé? Porque o Zé aplica na vida dele tudo que ele fala. Então é fundamental você entender isso também. Se o Zé é essa pessoa que eu estou dizendo para você, é porque tudo que ele fala, ele aplica na vida dele, não é, Zé? Exatamente isso. Então, esse é o segredo. O segredo é agir diante daquilo que você ensina, daquilo que você faz e daquilo que você acredita. Com certeza. E uma coisa muito importante, eu te falar, que na pandemia eu resolvi doar bastante, né?
Então eu fiz o ano passado 20 cursos gratuitos pela internet e tive 8 milhões de alunos. 8 milhões de 8 alunos. milhões. Vendo bem. Do ano de 2020. Então, Então foi uma doação muito sensacional. Então, aí você, agora eu vou falar você, tá? A gente está para 196 países, né? Então, desculpa, qualquer lugar do mundo onde você estiver, você pode mudar a sua vida. Não é, Zé? Pode sim, querido. Gratidão. Gratidão. Prazeraço. 9 dias aqui, né? 9 dias. Vou ficar por aqui. Gratidão. Ai, coisa boa. No reality A Casa do Zé, 17 participantes serão reunidos e mergulharão em um treinamento poderoso que despertará as melhores versões de si mesmos. Famosos, influenciadores e anônimos irão disputar prêmios de até R$150 mil, vivenciando sua intimidade de um jeito jamais visto antes. E o que todos os participantes têm em comum? A superação. Esse é o ingrediente fundamental desse reality, inovador e transformador. Quando a oportunidade bate na porta, não tem jeito. Na Casa do Zé, você vai ver as 7 chaves capazes de abrir portas que vão transformar a sua vida. Não dá para perder, né? E eu te vejo na semana que vem. Tchau!